Os irmãos, então, se lembram de onde foi que a gente parou da última vez? Qual foi a última leitura que a gente fez? Mateus, né? A gente estava lendo o 27, a gente leu do 27 ao 30, não foi isso? Diz assim, ó, Mateus, os meninos que faltaram, alguns que faltaram semana passada, a gente está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A gente, a partir do 27, a gente fez uma explanação do 27 ao 30, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais do 29 em diante. Certo? Vamos achar aí? Amém? Amém. Diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, né? Mas eu digo, qualquer um que olhar para a mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí a gente vai se apegar mais a partir de agora. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder a parte do teu corpo do que ir todo ele para o inferno. Deixa eu ver outra tradução. Essa é a tradução NVI. Eu gosto muito uma. Deixa eu ver aqui. A de vocês é igual a essa do pastor, não? A minha é bem aquela antiga, né, pastor? Diga aí então, Gênesis, por favor. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Para o inferno, né? Só que ao invés de pecar, diz aqui escandalizar. Escandalizar? Certo, amém. RC? Certo. A revista é corrigida, né? Amém. Vamos lá, meus queridos. O que significa isso, então? Os irmãos acham, então, que o Senhor Jesus Cristo... Vamos tentar refletir e tentar entender um pouco, detalhadamente, se a gente acha que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui para a gente cortar alguma parte do corpo. Vocês acham que sim? E aí? Sim ou não? Por quê? Hein? E aí? Não vai cortar minha mão? Não vai cortar sua mão, Richard? Olha, e se eu disser que teve alguns, eu acho que, se eu não me engano, não sei quem foi, mas teve um pai da igreja que ele se castrou, né? Lendo essa passagem, ele né, cortou o próprio membro dele, né? E aí a gente começa, e cada um sabe de si, né? E aí a gente começa, então, a perceber que parece que se a gente levar até certo ponto as palavras de Jesus no Sermão do Monte ao pé da letra, o quanto isso perde o bom senso das coisas de serem, não é? Da mesma forma. Então a gente vai começar a fazer algumas interpretações e analisar algumas de que não estejam propriamente certas. A primeira dela, Richard, você não precisa se preocupar, viu, meu filho? Que Jesus Cristo não está mandando cortar nenhuma parte do corpo aqui, certo? E a gente não vai pedir para que vocês façam isso, no nome do Senhor Jesus. Não se mutilem. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando, certo? A outra interpretação que diz que, olha, vamos considerar a constituição do homem.
E já adianto aqui que domingo na EBD eu falei com o presbítero Junildo, inclusive ele vai falar a respeito de pecado, né? A doutrina do pecado, martiologia também chamada, domingo na EBD. Então vamos começar a analisar aqui a situação em que o homem, nós seres humanos, nos encontramos verdadeiramente, certo? E alguns vão dizer, olha, lutar contra o pecado é tolice, é besteira, porque nós somos constituídos de tal forma de uma maldade que mesmo se arrancarmos o olho direito, ainda resta o... Se a gente arrancar a mão direita, ainda resta a esquerda, né? Então, não é necessário que a gente tenha, isso é uma das interpretações, né? Qualquer luta ou qualquer ímpeto para lutar contra o pecado em nossas vidas. Isso para mim também é uma forma errada de se enxergar o texto. Certo, irmãos? Então, alguns estudiosos dizem assim, olha, não adianta insistir, lutar, batalhar contra o pecado, porque ele habita, e se a gente for, então, nessa situação, cortando membro por membro, membro por membro, membro por membro, não vai sobrar nada mais e o ser humano vai acabar deixando de ser ser humano. Vai cortando tanto, né? Mas, né? Será, claro que essa interpretação aqui, senão o Senhor Jesus Cristo não a tinha passado, né? Então, a gente começa a perceber aquela velha diferenciação que a gente tem que fazer. O pecado mora nos nossos membros? O pecado? Não. Certo? Onde o pecado, então, o pecado, diferenciando dos pecados. Por que eu faço essa diferenciação, irmãos? O pecado é a natureza mal que habita dentro do... Onde é que ele habita? Do nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. Então, para onde a gente vai, até Jesus Cristo voltar, a gente carrega essa bagagem com a gente, infelizmente. Certo? A natureza de Adão. E esse pecado, então, milita contra a natureza do Espírito, que é a santidade. Então, aonde a gente for, a gente vai carregando essa natureza, infelizmente, dentro de nós. E os pecados, né? No plural. Aí sim, os pecados são aqueles que se manifestam através de nossas atitudes, de nossas conversas, do nosso dia a dia. Mas tudo nasce de um mal que já habita dentro do nosso coração. Essa é a fonte dos pecados. Então, o pecado é a fonte dos pecados que a gente comete. Amém? Então, o que o Senhor Jesus Cristo está querendo, né, dizer aqui também? Que o problema também não habita só nas nossas ações, nas nossas atitudes. Porque a gente, irmãos, pode muito bem refrear as nossas atitudes, mas, como o Senhor já falou muito bem, mesmo refreando as nossas atitudes, o que a gente pode fazer? A gente pode cometer o pecado no coração. Concorda? Vamos lá. Eu chego e penso mal do irmão. Penso, cogito. Né? Olha, aquele irmão, não sei o que lá. Então, de uma pessoa familiar. E fico maquinando mal, presumindo tudo que for de errado da parte dele. Olha, tem gente que é cismada, né? Fulano está cochichando a meu respeito, né? Tem gente que é cismada, não pode ver ninguém cochichando. Beltrano está falando de mim. E às vezes até está mesmo, né? Não é por isso que a gente vai se importar, né? Aí a gente começa, né, a enxergar a maldade às vezes aonde até certo ponto não existe. E a gente começa a maquinar o mal e a presumir o mal a partir daquela pessoa. Então a gente começa a ficar cismada com aquela pessoa. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já, né? Comigo já. E já ficaram cismados comigo também. Certo?
Então, e a gente começa a presumir o mal, e a gente vai alimentando aquele sentimento de rivalidade com aquela pessoa. Esse sentimento, então, de rivalidade é ao ponto de desejar o mal para aquela pessoa. Ao ponto de mentir, ao ponto de difamar. Mas às vezes a gente nem chega a mentir nem difamar. Mas o nosso sentimento de rivalidade, de desejar o mal para aquela pessoa, mesmo que a gente não minta, a gente já está cometendo pecado em nosso coração. Amém? Então, a gente tem que apresentar ao Senhor, e depois a gente vai se aprofundar mais nesse aspecto, as nossas intenções. O Senhor não está interessado apenas em nossas atitudes, mas antes nas nossas intenções. Eu posso, então, fazer atitudes, olha só que interessante. Eu posso fazer atitudes boas com intenções ruins. Certo? Até um ditado, me ajude aí. Como é que no inferno o quê? Como é que é aquele ditado? Está cheio de boas intenções, né? Não, mas não é isso não. Não é isso não. Certo? Então a gente pode tomar uma boa atitude, mas com a intenção ruim. Por exemplo, eu posso ajudar Richarlison, mas eu estou ajudando o Richarlison para ver se eu consigo alguma coisa dele lá na frente. Certo? Uma troca. Não é? Porque eu tenho algum interesse em alguma coisa que ele pode me dar. Então eu vou lá e ajudo nele. E se você for perceber, meus filhos, principalmente vocês, né, que estão aí na flor da idade, como se diz a conversa, você vai ver que o mundo é desse jeito. Né? O mundo, então, ele é interesseiro. Certo? As pessoas vão me procurar, a maioria das pessoas, claro, que vão ter exceções, e geralmente são aqueles que são mais próximos, aqueles que lhe amam mais, seus pais, suas mães, seus familiares, o povo da igreja. Mas vão ter pessoas que vão lhe procurar com a simples intenção de colher de você. Então, eles vão lhe encarar não como ser humano, mas como um investimento. Então, eu ajudo Moisés porque eu sei que Moisés lá na frente pode chegar lá e me ajudar com alguma coisa. Eu não ajudo porque eu estou imbuído e movido pelo amor de Cristo simplesmente por ajudar e por si só, em fazer o bem. Então há essa grande diferença. A gente vai perceber, por exemplo, que o ser humano é capaz de orar errado, capaz de jejuar errado, de fazer obras de piedade, de dar esmolas de forma errada, na intenção errada. Né? Então a gente começa a perceber que não são só as atitudes, mas as intenções que estão por trás daquelas atitudes. E cuidado, viu, irmão? Cuidado com o engano do mundo. Porque, não sei se você já viu em desenho animado, eu não sei se isso acontece na realidade, porque eu não tenho essa experiência. Quando o ladrão vai entrar numa casa, aí tem aquele cachorro brabo na casa, né? Já viu, né? Desenho animado? Pica-pau, essas coisas. Tom e Jerry, né? Aí eu me lembro do Tom e Jerry, o Tom, né, para distrair, que quer pegar o Jerry, e Jerry é amigo do cachorro. Você lembra aquele cachorro fortão que tem do Tom e Jerry, né? Aí o que o Jerry faz para distrair o cachorro? Vocês se lembram? Geralmente, o que ele faz? Ele pega um pedação de carne, né? Certo? E joga para o cachorro. Né? Ou então um osso grande, alguma coisa que satisfaça e atraia a atenção do cachorro. Para o cachorro, então, aquilo parece ser uma boa atitude do Jerry, do gato. Né? O ladrão que vai entrar na casa para distrair o cachorro, então, já ouviram falar do negócio, infelizmente, né? O pessoal faz chamado de bola, né? Você põe a carne com vidro. O cachorro pensa que você está tomando, que o ladrão está fazendo uma boa atitude. Está alimentando ele, dando a carne, né, para ele. Mas na verdade ali tem vidro, tem veneno, infelizmente, né? E acaba o cachorro morrendo. E ele consegue então conduzir o seu furto. Então, cuidado, irmãos, para não serem distraídos com as segundas intenções que, à primeira vista, parecem ser boas.
Então, muitas pessoas vão chegar para vocês, distraindo vocês como se algo fosse bom. Levantando uma bandeira, levantando uma mensagem, que às vezes, até primeiro ponto, se você não for olhar o histórico, não aprofundar a história da pessoa, então ele parece todo de bom. Mas preste atenção. Sejam prudentes. Percebam a maldade do mundo. O mundo não vai chegar para vocês mostrando as suas verdadeiras intenções mais, não. Eles vão disfarçar através de atitudes boas. Vão disfarçar através de atitudes boas. Então, pessoas vão fazer um discurso de bondade, mas que, na verdade, praticando a maldade. Então, sejam conscientes disso. Sejam conscientes. Não se deixe se levar por uma inocência que o conduza a uma fé cega. Não tenha fé cega. Tenha uma fé consciente. Certo? Você vai ter confiança em certas pessoas porque você já sabe do histórico daquelas pessoas, porque você já tem um convívio com elas, porque você já... Mas aquelas outras, olha as intenções. Preste atenção no que está por trás das atitudes. Cuidado com o aceno do bem, que na verdade, em última intenção, é mal. Preste atenção, viu? O mal, o diabo, ele quando se apresenta, ele não se apresenta com a sua figura perversa, maldosa, aquela característica. Não. Certo? É como um anjo de luz. E se possível, ele tentará enganar até os próprios escolhidos. Então, cuidado. Certo? Então, né? O que o Senhor então está querendo dizer aqui? Ele estava tentando mostrar, primeiramente, o quão importante e o extremamente importante é a santidade. O fundamental é a santidade. O quanto é importante a gente buscar o Senhor, ter uma vida devota, buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas, em todos os nossos momentos. Então, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Claro que, então, é uma linguagem figurativa, certo? Não, você não vai cortar o seu membro, ou nenhum membro seu, mas você vai, digamos assim, cortar na carne aquilo que lhe separa de Deus. Você vai buscar, e a gente tem essa grande dificuldade, irmãos, porque a gente vive no secularismo, e uma das ideologias seculares que existem hoje em dia é que você não pode, é o medo do sofrimento, né? Você não pode cortar na própria carne. Você então tem que dar o quê? Você tem que ser feliz, seja feliz, tem que dar vazão aos seus desejos, né? Certo? Aquilo que apareceu na minha mente eu tenho que colocar em prática porque é o meu desejo mais íntimo. Se eu não colocar, eu vou ficar traumatizado e eu vou ficar infeliz, vou levar aquilo lá para frente, não sei o que lá, complexado. Não é isso que o mundo diz? Seja feliz, né? Aí é que está. Será que a gente vai encontrar felicidade realmente dando vazão aos desejos, a todos os desejos do nosso coração, inclusive os pecaminosos? Será que é aí mesmo que a gente vai encontrar a felicidade? O Senhor Jesus Cristo aqui então está dizendo: olhe, se livrar do pecado dói. Dói. Se livrar do pecado é desconfortável.
É quebra, por exemplo, quebra de costume. É quebra de vício. Se livrar do pecado, então, você tem que tomar uma atitude positiva, uma ação. Olha, se aquela situação me leva a pecar, eu não a faço. Eu faço o oposto. Se aquele contexto, preste atenção, se aquele contexto, então, no meu dia a dia, se eu naquela situação, com aquelas pessoas, me leva a pecar, então eu não vou entrar mais naquela situação. Eu vou evitá-la. Ah, vai ser fácil? Não é isso que o Senhor está dizendo. Vai doer. Vai doer. Teve um irmão que uma vez chegou para mim e disse, né, numa conversa mais íntima, olha, é porque meu contexto social, meus amigos, meus familiares, me levam sempre a esta situação em que eu cometo esse pecado. Aí eu perguntei, você já pensou em não ir com eles? Mas aí eu vou ser rejeitado, não sei o que lá. É isso mesmo. Quer dizer que eu vou ser rejeitado pela minha própria família? Vai. Às vezes vai. Se foi esse o chamado, se a sua família lhe leva a pecar, e esses encontros, às vezes familiares, ou seus amigos, mas eu cresci com fulano, né? Desde novinho eu sou amigo de fulano, não sei, é como se fosse um irmão para mim. Mas até que ponto essa situação, esse convívio com essa pessoa, ou com essas pessoas, tem me levado a pecar? Tem me levado a ceder? Até que ponto, então, a gente está disposto a ceder e a fazer atitudes que a gente sabe que é pecaminosa para ser aceita por um grupo? Ah, mas o grupo vai me rejeitar. Vai. Ah, mas a minha família vai me rejeitar. Vai. Por quê, irmãos? Porque o mundo está no pecado. E ele quer conduzir as pessoas a pecarem. Então, levar uma vida e buscar uma vida de santidade, fazer de tudo e mais um pouco para ter uma vida de santidade, não cometer os pecados, não é confortável. Desculpa, não é. Não é. Certo? O apóstolo Paulo, falando a respeito de uma vida de santidade, claro que ele está colocando um exemplo de um lutador lá da época do Império Romano. Ele diz que esbofeteava o seu próprio corpo. Lá em Coríntios ele fala isso. Esbofetei o meu próprio corpo. Era porque Paulo se batia? Não. Era porque Paulo sabia que uma vida cotidiana de busca de santidade faria com que aquilo o aperfeiçoasse cada vez mais. Como um atleta, o que o atleta faz para competir? Ele antes treina. O atleta, ele não surge do nada no dia da competição, epa, vem competir. Não. Para ele estar ali, tendo ele sendo, claro, né, um bom atleta, né, alguns de vocês são, né, meninos, jogam vôlei e tal. O atleta, para estar ali, ele treina antes. Ele se esforça, ele batalha, ele sofre. Treinamento é sofrimento, eu sei que eu treino. Treinamento é sofrimento. É ou não é? Você soa, você se desgasta, no outro dia você está todo quebrado, certo? Mas para quê? Para quando chegar na competição, você saber ter decorado os movimentos, ter capacidade física, ter resistência, ter explosão muscular, enfim, ter as características, aquilo que você treinou durante o ano inteiro, por exemplo. Então, uma vida de santidade é uma vida que muitas vezes
vai pesar no nosso coração. Ah, você tem que abrir mão daquela prática. Mas espera aí, é tão bom. Mas é pecado. Vou dar um exemplo. Às vezes o pecado é notório, né? O pecado é notório. A questão de sexualidade é muito mais notório, certo? De drogas, de relacionamentos. Isso se torna muito notório. Mas vou dar um exemplo. E eu percebo que eu sou professor também da idade de vocês. E eu percebo que essa geração tem mais dificuldade em relação a isso. Em saber separar o tempo das coisas. Né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um professor que eu não proíbo meus alunos de conversar em sala de aula. Só que eu digo, olha, tem um momento para conversar e tem um momento de prestar atenção. Quando a gente tiver exercício, a gente troca uma ideia, a gente conversa, você conversa com seu amigo, tudo beleza. Mas no momento em que eu estiver explicando, eu não quero. Quero que vocês prestem atenção. E essa geração tem essa grande dificuldade de perceber qual é o momento das coisas. O momento certo. Perceba que existe um momento de dedicação, de trabalho, assim como existe um momento de descanso. Existe um momento para se alegrar e existe um momento para se entristecer. Existe um momento para dar e um momento para recolher. Então, saber discernir as estações das coisas é um grande fator de sabedoria em sua vida. E a gente percebe que muitas pessoas se perdem porque querem levar a vida inteira em um momento eterno de brincadeira. Tem um momento de brincadeira, mas tem um momento de seriedade. Né? Tem um momento de compromisso. Então, saber perceber o momento das coisas, os nossos relacionamentos, aí a gente vai... É muito comum hoje o termo maratonar as séries, né, da Netflix, enfim, das streams aí da vida, HBO Prime, não sei o que lá. Vamos maratonar a série, né? Até porque se você não assistir a série que está em moda, você vai ficar fora das conversas, né? As conversas eu sei como é que é. Não é à toa que às vezes eu chego no trabalho, eu sou o cara mais por fora, eu já sou naturalmente por fora, né? Quando eu chego no trabalho, o pessoal começa a falar disso, eu disse, eu não sei nem o que vocês estão falando. Né? Certo? Aí eu tenho deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo a gente tem entretenimento, irmãos? Até certo ponto, por si só não é pecado. Depende do entretenimento, mas por si só não é pecado. Certo? Cheguei cansado do trabalho, vou assistir aqui um desenho, eu gosto muito de desenho animado. Né? Assistir aqui um desenho, né? Não sei se você já percebeu. Beleza. Mas até quanto tempo eu vou ficar assistindo aquilo vem consumindo o meu tempo, ao ponto de tomar o meu tempo das coisas que são necessárias para a minha vida? Então, eu conversando com os meus alunos, e serve aqui para vocês, os alunos dizem, não, mas a gente não tem tempo para estudar. Eu disse, tem tempo sim. Não tem, Casimiro? Eu disse, tem, rapaz. Estou dizendo que você tem tempo, você tem. É isso. Quantas horas você fica no Instagram, quantas horas você fica no TikTok, quantas horas no YouTube. Faltando meia hora de cada rede social. Já aconteceu na minha escola, tipo, eles iam lá e uma professora disse, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o celular de todo mundo e vai lá as configurações do estado do celular e ver quantas horas, tem como ver quantas horas você usou por dia. Aí tem lá 5, 8, 7 horas. Eu tava lá uns 3 horas. Padrão. Aí a palavra de Deus, claro que ela fala isso para evangelizar, para levar a mensagem do Senhor, mas isso serve
como um princípio para a nossa vida. Remir o tempo. Remir o tempo. Isso, meu querido. Aí eu me lembro que nesse fato eu sempre fui muito dedicado, mesmo antes de me tornar evangélico. Não sou muito exemplo para muita coisa não, mas nesse daí eu sempre fui dedicado. Porque eu ia para a escola era 40 minutos de ônibus. Isso quando não tinha engarrafamento. Aí quando tinha era 1h30, era Zona Norte, quem mora em Natal, Zona Norte, Zona Sul. Tem que passar pela ponte, a ponte dá engarrafamento, é um moído menor. Não, eu tinha que sair de 6 e pouco, né, para chegar de 7, 6, no máximo 6h20 da manhã, para chegar às 7, né, na aula. No máximo estourando. O que eu fazia? Aí eu pegava o ônibus no terminal, então pegava sentado. Eu ia olhando o tempo, olhando o povo? Não ia. Pegava o livro, sentava, estudando, revisando. Deixa eu dar uma noção. Fui fazer o concurso que hoje eu sou professor, em Souza, Paraíba. Aí eu não sabia dos ônibus, peguei um ônibus, aí o ônibus saía de Natal, vinha para João Pessoa, subia aqui para e de João Pessoa pegava Campina Grande, Pato, Souza. Aí a viagem dava cerca de 10 horas. Como é que é? Metade do dia viajando. E o ônibus parava. Aí deu 9 horas, não chegou a dar 10 não, mas chegou a dar 9 horas e pouco. Aí eu fiquei olhando para o tempo, disse, não, vou levar os livros com o assunto do concurso para eu estudar. Peguei os livros, peguei uns 3 livros, na minha bolsa tinha mais livros do que roupa. E fui estudando, né? E aquele negócio, a mente cansava, olhava um pouquinho, parava e voltava. Quando eu abro a prova, não me lembro se era 3 ou era 4 questões que eu tinha estudado. No ônibus. Olha, rapaz, quem é que está aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Glória a Deus. Tum. Certo? Em cima, na lata. Então, você tem tempo. Me lembro que lá no Rio Grande do Norte eu ia comprar tickets, era fila de tickets. Aí às vezes, início do mês, os pais recebiam, passavam dinheiro para os filhos. A fila era imensa. Eu vou ficar na fila esperando, olhando para o tempo? Não vou. Pegava o livro e ia na fila mesmo. Certo? Então, a gente tem que começar a perceber se o tempo que nós estamos consumindo com entretenimento, porque uma das coisas que a gente vive também é a geração de entretenimento. Até os cultos viraram entretenimento. Né? Culto de doutrina, culto de oração, essas coisas é fora de moda, viu? Vocês estão fora de moda, certo? Graças a Deus, né? Certo? Então, quanto tempo a gente tem gastado com entretenimento que esse tempo tem sido desperdiçado para a gente não aproveitar em oração, em buscar a palavra, em conhecimento, em estudo, né? E preste atenção, eu estou falando como um cara que conhece da área. As mídias sociais, a intenção dela é lhe viciar. Quanto mais tempo você gastar lá, mais ela está ganhando dinheiro. Esse é o resumo do negócio deles. Certo? Então é lhe viciar. Então se você passou um tempo um pouquinho ali com aquela publicação, o algoritmo vai saber que você gostou daquele assunto e vai lhe sugerir mais assuntos com aquele mesmo conteúdo. Né? E você vai, quando dá fé você, oxe, mas eu já passei 2 horas aqui, 3 horas, e nem percebe. Né? Eu falo brincando com meus alunos que só existem 2 tipos de pessoas que têm usuário. É o produtor de software e o traficante, né? Mas os 2 viciam. Certo? Né? Os 2 viciam. Certo? Então, como é que a gente tem que cuidar desse problema do pecado? Certo? A gente tem que
preocupar-se com a natureza do nosso coração e quais são as consequências disso em nossa vida. Então, primeira coisa, a gente tem que estar em alerta. Em alerta, porque às vezes as coisas são notórias, são visíveis que são pecaminosas, mas às vezes a gente nem percebe quanto tempo a gente passa no entretenimento, quanto tempo a gente passa em conversas tolas, que tipo de conversas a gente tem, né? O que sai da nossa boca, o que é manifesto no meio das nossas conversas, né? Que tipo de piadas a gente conta, certo? Então a gente tem que buscar cada vez mais cortar o mal pela raiz. Ter uma constância em praticar o bem e aquilo virar rotina em nossas vidas. Porque o costume vai levar à perfeição. É isso que é treinamento. Treinamento é repetição, repetição, repetição. Para quando chegar no momento da competição, você já ter aquilo decorado. Então, o costume vai levar à perfeição. Certo? Então, o pecado, irmãos, ele vai se disfarçar de várias coisas e é necessário que você esteja atento. Não baixar a guarda. Certo? Perceba que o pecado é muito forte dentro de nós. Faz parte da nossa constituição. Então, nem tudo que lhe agrada como pessoa vai agradar a Deus. Nem tudo que lhe satisfaz vai aumentar o seu relacionamento com Deus. Então, às vezes é necessário cortar e vai doer. Mas, irmãos, vai doer, mas não vai matar, não. O interessante, e eu gosto muito desse exemplo do Senhor Jesus Cristo, é que o exemplo que ele deu do olho direito, mesmo você cortar o olho direito, claro que figurativamente, irmão, você ainda continua enxergando. Mesmo que você corte o braço direito, você ainda tem um esquerdo para pegar as coisas. Dói, mas não mata. A gente tem que começar a ter então a perspectiva da nossa vida, e a igreja então perdeu essa perspectiva de, infelizmente, de uma forma tremenda, ruim por demais, que a gente está caminhando para a eternidade. E o que a gente está fazendo então aqui, a gente está passando por um momento que vai nos conduzir a um destino. Nós estamos viajando para dizer qual é o nosso destino eterno. Então, se a gente tem vivido de tal forma que o nosso tempo, a nossa forma de vida é se distanciar da santidade de Deus e das suas coisas e da sua palavra, a gente vai então passar a eternidade nessa situação. Agora, se a gente tem lutado e combatido contra o pecado, sabendo que é ele que nos distancia de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua benevolência, de todas as boas dádivas que fluem do relacionamento com Deus, se a gente tem buscado então uma vida de santidade, buscado amar a Deus de cima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, se a gente tem então buscado glorificar a Deus desde as atitudes mais simples, as nossas atitudes mais complexas, dentro dos nossos relacionamentos, na nossa vida cotidiana, na nossa escola, trabalho, aonde quer que a gente for, se a gente tem procurado então viver a palavra do Senhor, a gente vai passar a eternidade ao seu lado, porque a gente passou a vida inteira neste ansejo, nessa procura. Acho muito interessante, então, que aquilo que a gente procura, a gente acha. Não se engane e se pergunte o que eu tenho procurado. Se a gente passa uma vida, então, procurando os pecados e os prazeres da carne, a gente vai passar a eternidade. E diz-se, então, Jesus Cristo a respeito do inferno, que o seu bicho não morre. Que o pecado, então, na situação infernal, ele
vai lhe consumir a tal ponto que você não vai ser satisfeito nunca. Então aquele que tem um desejo vai continuar tendo um desejo, aquilo vai lhe consumir cada vez mais. Agora, se a gente passou a vida inteira procurando a Deus e o seu relacionamento com Ele, a gente vai viver com Deus e se parecendo cada vez mais com Ele, na eternidade nos céus. Então, o que a gente tem procurado? Qual tem sido a nossa prioridade? Um momento passageiro ou uma vida de eternidade? Será que a gente está comprando gato por lebre? Será que a gente não está fazendo, eu já coloquei o escambo, né? O escambo, dizem, não sei se procede essa história, mas eu me lembro de ter aprendido na escola, que quando o português chegava aqui, ele dava um espelho para o índio, ou para o nativo, né? O nativo não se chama mais índio, mas enfim. Né? Dava um espelho para o índio, aí para o nativo, e pegava ouro em troca, né? Vai lá, pega um ouro para mim que eu lhe dou um espelho. E o índio, o nativo ia feliz da vida, né? Certo? Essa conversa. Será que a gente então não tem trocado aquilo que é extremamente mais valioso, que é a vida nossa eternidade, por ouro de tolo? Cuidado, quais são as nossas prioridades. Não troque um desejo passageiro pela vida de eternidade. Primeiro que o desejo passageiro nem vai lhe satisfazer. O seu bicho nunca morre. Amém? Será que a gente tem procurado os caminhos corretos? Certo? Ou será que a gente tem procurado os caminhos errados? Certo? Cuidado, irmãos, com aquilo que a gente recebe. Sendo então a nossa natureza pecaminosa, aquilo até pode ser bom, mas a gente transforma aquilo em mal. A gente tem essa grande facilidade. Me lembro uma vez que eu aprendi na igreja, logo quando era novo convertido, e o pastor chegou, acho que foi o pastor Joaquim, disse: rapaz, às vezes Deus não abençoa, porque Ele sabe que se Ele abençoar, a pessoa se perde. Né? Mas eu não sei se assim procede, mas existe um fundo de verdade nisso. Né? Existem, infelizmente, né, pessoas que se receberem a bênção que tanto procuram e tanto pedem, elas saem dos caminhos do Senhor. Elas saem. Elas não procuram mais a Deus. Elas não buscam mais o Senhor. Então, perceba, vou dar um exemplo, né? Se lembra aqui já falei, né, da cobra que foi levantada no deserto? Foi uma bênção para o povo de Israel. O que o povo de Israel fez mesmo? Começaram a adorar, né? Começaram a idolatrar a cobra. Na frente de Deus, né? Na frente de Deus. É o instrumento na frente daquele que enviou, né? E a idolatria. A lei. O que Paulo diz? Olhe, a lei do Senhor, a lei dada por Moisés, é boa. É boa. É santa. O problema sou eu. Porque eu sou pecador. Então a nossa maldade, o nosso coração é tão mal que a gente tem mania de corromper até as coisas boas que a gente recebe. Até as dádivas de Deus, às vezes, a gente corrompe. Aí então a gente recebe aquela bênção, recebe um dinheiro, recebe uma situação que você vem pedindo e tal, e a primeira coisa que a gente faz é esquecer de Deus, do seu compromisso com o Senhor.
venha ao culto somente para receber essas dádivas e não para adorar o Criador. Se você vem ao culto somente para receber as dádivas, as bênçãos da mão do Senhor, e não para adorar o Criador, se esse é o primeiro motivo da sua busca, você é idólatra. Eu sou idólatra. Eu estou adorando a criatura, aquilo que sai da mão do Criador, mais do que o Criador. Isso aí, pastor. Você equipara a situação de você fazer um voto, porque a gente estava vendo um debate. Sim, amém. recente Boa agora. pergunta. Pode dizer o Estava debate. vendo recente agora um debate sobre isso aí. Fazer ou não fazer o voto com Deus. Aí tinha lá os dois pastores, um era a favor, outro era contra. E eu fiquei assim, do lado que era contra, questão de fazer voto. E geralmente quando a pessoa vai fazer um voto, está querendo alguma coisa em troca. Sim. Então se está querendo alguma coisa em troca, você está meio que querendo barganhar com Deus, está querendo se impor para Deus, olha, eu vou fazer isso, mas o Senhor tem que me dar aquilo. Boa pergunta. A gente vê as atitudes de voto mais comum no Antigo Testamento. Isso. Certo? Algumas situações em que homens e mulheres de Deus, né, fizeram como se fosse, como você falou aí muito bem, César, uma barganha com o Senhor. Né? Senhor, se você fizer isso, hoje, muito parecido com o que os católicos chamam de fazer promessa. Né? Os evangélicos muitas vezes adaptaram para a questão de voto. Qual é o problema então do voto? É este sentido de barganha, certo? Eu não posso nunca chegar a Deus e dizer, olha Deus, se eu fizer isso, tu vai me dar o que em troca? Se eu fizer isso, tu me dá alguma coisa em troca? É por isso que a gente vê, e é muito comum na nossa cultura brasileira, nas procissões, pessoas andando descalças, né, pessoas tocando nas imagens, pessoas de joelho. Lá em Souza, cidade muito católica, né, tinha gente que passava, tinha um mês, que era o mês agora do meio do ano, não me lembro se era junho ou julho, todo de marrom, né, São Francisco, né, promessa para São Francisco, pagando as promessas, certo? Então, o sentido disso, ele é totalmente equivocado, neste aspecto, do que? De eu querer barganhar com Deus, fazer uma troca com Ele. Isso daí é totalmente equivocado, certo? Mas o que acontece? Eu não vejo particularmente problema nenhum em você colocar um propósito na sua vida. Agora, se Deus vai recompensar ou não, aí é com Ele. Exato. Tudo é permissão de Deus. Isso. Então, se você vai fazer isso ou aquilo para agradecer, é com você, mas não é porque você disse que ia dar aquilo ou fazer isso que Deus vai fazer. Isso. Então, o que eu recomendo debaixo da palavra do Senhor? É que você tenha objetivos claros na sua vida de santidade. Sei lá, eu vou passar todo dia eu vou orar, vou começar com 15 minutos. Mas não, próximo mês eu já vou subindo para 30. Então você vai estabelecendo objetivos claros. Vou abrir mão dos meus... Quantas horas? 4 horas de Instagram, né? Vou diminuir aqui, vou pegar um pouquinho dessas 4 horas e cada vez mais eu vou tirando mais das mídias sociais e vou colocando em estudo, em buscar a palavra de Deus, em estar em sua presença. Então, se lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus? E Jesus disse, olha, ela tinha guardado isso para o momento da minha morte. Para esse momento, Jesus estava para ser crucificado, já tinha anunciado. Então, existem propósitos em que você guarda, você tem objetivos específicos para adorar a Deus. E você vai estabelecer esses objetivos. Agora, se Ele recompensar ou não, amém. Se bem que Deus sempre recompensa. Preste atenção. Recompensa em que sentido? É que você vai exigir de Deus? Não. Deixa a graça de Deus fluir.
Você vai fazer então de tudo um pouco para ter proximidade com Deus. E cada vez mais que você se aproximar de Deus, Ele se aproxima de você. E Deus é um Pai galardoador, abençoador. Agora, Ele conhece o nosso coração melhor do que a gente mesmo. Se Ele perceber que aquela bênção não vai lhe trazer bons frutos, lá na frente está ali segura. Se for do propósito dele. Agora não, se Ele sabe que aquela bênção vai servir para você abençoar outras pessoas, para você glorificar mais a Deus, para você ter uma vida mais de comunhão entre Deus e os irmãos, aí Ele vai lá e abençoa. Mas porque você deu alguma coisa a Ele? Não. Até os seus galardões é motivo da sua graça. Não é porque a gente merece, é porque Ele é gracioso. Então a gente não pode se apresentar perante o Senhor como se tivesse conquistado algo, algum direito. Isso é muito errado. A gente pode se apresentar perante os homens cobrando o nosso direito. Isso daí não resta dúvidas. Mas perante Deus não. Certo? Amém? Então cuidado com os votos, né? Porque às vezes as pessoas até fazem o voto, aí dizem, olha, eu fiz o voto, eu fiz, né? Eu cumpri minha parte e Deus não cumpriu a parte dele. Mas peraí, ele respondeu, foi? Ele assinou? Onde é que está que ele assinou mesmo? Teve um camarada que fez um voto para não tomar Coca-Cola durante o período. Disse ele, né? Sim. Mas assim, eu achei extravagante da parte dele, que ele fez um monte de divulgação na internet, para que propósito, né? Entendeu? Agora assim, se fosse uma coisa para ele e glorificar o nome do Senhor, claro que podia passar até mais anos, né? É. Já que é para a saúde dele. Isso. Para a saúde dele, né? É. Mas não ele botar aquilo como um alvo maior, né? Para ele, né? Eu estou entendendo, como um motivo de bênção para ele conquistar perante o Senhor e tal. Eu creio que você pode dizer, eu vou começar com 15 minutos, né? 20, e isso vai se tornando não peso, mas uma alegria e você Isso. uma vida de contentamento. No Aquela prática que vai conduzir na perfeição, é isso que eu estou dizendo. Uma coisa piedosa, como fez o rapaz da igreja, né? Cortou o membro, quer dizer, como se você resolver. Isso, né? Como um castigo. Como um castigo. Então, pode ser que no início, eu não estou mentindo não, irmão, seja até penoso. É difícil, é assim, é uma disciplina. É uma disciplina, no início é uma disciplina. E a gente, olha só, outra coisa que a gente tem grande dificuldade é ter disciplina nas coisas. Outra coisa que a geração tem piorado cada dia que passa, é de ter disciplina nas coisas. Né? É de saber, não, esse momento é para isso, esse momento é para aquilo. Eu gosto muito de John Wesley, né? Porque o metodismo, o que era o metodismo? Tinha hora para tudo, né? Era metódico. A hora de orar é essa hora. Se você for na escola metodista, tem a hora de orar, a hora de aprender, a hora de... Né? A mãe dele era muito rigorosa, extremamente rigorosa. Certo? E a gente não tem separado esses tempos, essas coisas. Certo? Geralmente, e não é por falta de tempo, porque você está trabalhando, igual é muito do trabalho, né? Mas não é. Muda de horário, não é falta de horário, de tempo. Eu acho que é mais uma desculpa para você tentar justificar aquilo que você sabe que é às vezes se iludir e se enganar. Certo? Quer se iludir e se enganar e você acaba contando... É aquela conversa, né? Você acaba tanto contando uma mentira que você acaba assimilando aquela mentira como se fosse verdade. Né? Certo? Então, o que nós temos feito neste mundo para preparar a nossa vida para a eternidade? O que nós temos feito na viagem para chegarmos no destino correto? Certo? O que nós temos cultivado na nossa alma? Infelizmente, nós constantemente temos negligenciado o que é eterno. Que aproveitará do homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16, 26. Proveito nenhum. Ó louco, né? O homem que juntou os seus celeiros, encheu e tal, ele disse, agora minha alma pode descansar.
Aí chega o momento do julgamento e diz: ó louco, o que tu fizeste? Agora vão cobrar o preço da tua alma. Né? Certo? Então a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance, irmão, para cada vez mais tornar o nosso coração limpo e puro. Limpo e puro. Ah, vai doer? Vai. No início, principalmente, vai. Aí você vai criando o costume, você vai criando, vai se adaptando, e aquilo passa, aquele momento que era mais penoso, passa a ser um momento de alegria, de paz, e você começa a perceber a paz brotando dentro do seu coração, da sua vida, dos seus relacionamentos, e Deus ajeitando as coisas, e Deus lhe abençoando, não porque você cobra de Deus, mas porque você está em um relacionamento íntimo com Ele. Eu não estou falando de bênção financeira não, às vezes Deus descarrega um peso que a gente vem levando e que não precisa carregar. Quem foi que disse que eu tenho que me matar para andar com o carro do ano, para andar com tênis importado, que eu tenho que me matar para... Esse peso não é para mim. E as coisas do mundo, e o mundo vem para sufocar. Quem foi que disse que eu tenho que viver de tratamentos estéticos para me parecer cada vez mais belo, porque eu tenho que ser aceito pela minha beleza, não sei o que lá. E as pessoas acabam se deixando conduzir cada vez mais por esse pensamento. Aí vem as doenças da alma, né, como se chama a conversa. A pessoa nunca se aceita, a pessoa... Aí desanda tudo. Tem uma pergunta que eu fiz, os meninos perguntaram: Casimiro, qual é o teu salário? Vai no portal da transparência, meu filho. Vai no portal da transparência. Aí os professores, teve um professor que foi com raiva de mim: tu mandou os meninos para o portal da transparência? Eu disse: mandei. Não é da transparência? Está aberto lá para todo mundo? Está aberto para todo mundo? Vai lá no portal do meu salário, está lá, no portal da transparência. Sou funcionário público. Os deputados não queriam não, né? Não sei por quê. Por que será? Né? Por que será? Mas, enfim, sou funcionário público, lá no portal da transparência, chegaram, pô, assim, não sei o que lá. Aí depois chegaram: eu quero ser rico. Aí eu disse: pra que tu quer ser rico? Pra que tu quer ser rico? Para andar com o carro do ano. Pra quê? Aí ficou assim. Pra quê? O que isso vai preencher na tua vida? Peraí, é este o sentido da tua vida? Rapaz, se esse for o sentido da sua vida, desculpe, mas você é tão raso assim, tão superficial. A gente não tem vivido mais um problema da superficialidade, não, das coisas. Aí depois a gente vive se alimentando de doce, né, de bagana, vivendo de superficialidade, depois reclama que está com a diabetes. É a consequência daquilo que você plantou. Está colhendo aquilo que você plantou, meu filho. Se lembra quando os discípulos de João Batista foram... João Batista chegou e disse: ei, não me siga mais não, siga ele. Ó. Ele é maior do que eu. Siga ele. Siga mais não. Aí os caras saíram, né? André, não me lembro o outro. Você nem se fala o nome. Aí chegam: Senhor, João Batista nos mandou. Primeira pergunta que Jesus faz: o que vocês buscam? Qual é o objetivo da vida de vocês? Qual é o sentido? Meus irmãos, não tem como a gente fugir do olhar penetrante do nosso Senhor, que são os corações. Não tem. Se a gente se chega perto dele, eles são do coração.
Certo? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Então, meus queridos, mas aí você vai perguntar, mas peraí, viver uma vida assim é uma vida sem graça, né? Não é. Se você viver uma vida assim, pelos motivos errados, vai ser. Com a intenção do coração errada, vai ser. Se você viver uma vida assim, com o intuito de viver uma vida de santidade, para querer ganhar os favores do Senhor em troca, ou então para ser reconhecido, uma vida de religiosidade para ser reconhecido, olha, como Francisco Cassino Neto é um homem santo, um homem benevolente, né? Guarda o dia do Senhor, faz jejum não sei quantas vezes por dia, por semana, não sei o que, toda a vida de farisaico, para poder conquistar uma posição perante Deus e não pela sua graça. Aí, meu amigo, aí não tem dias de santo, não tem jejum, não tem oração, não tem coisa. Se você se apresentar perante Deus que não seja debaixo da sua graça merecida, aí sim, essa é uma vida penosa, ruim, triste. É uma das vidas mais sombrias que você vive. Se brincar, era melhor que você estivesse no mundo, que eu estivesse no mundo. Porque a punição é menor. Porque eu tenho conhecimento da verdade e não a pratico. E ela não conduz o meu coração. O meu coração é enegrecido, eu vivo desejoso das coisas do mundo, mas somente por uma espécie de barganha, e não para alegrar e glorificar o meu Deus, e não para santificar os meus relacionamentos. Eu vivo renegando esses desejos do meu coração somente para eu ser engrandecido. Realmente, isso é uma das vidas mais miseráveis que pode existir. Pode então perceber que pessoas que vivem assim são extremamente amargas e vivem jogando e expelindo a sua amargura em tudo que é os quatro cantos. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, esquerda e direita. Ela não leva amor. Ela leva julgamentos. Ela leva discórdia. Complicado. Perceba então, irmão, só para a gente, né, a gente precisa fazer valer, morrer a nossa natureza terrena, como diz lá em Colossenses 3:5. Que o nosso corpo, a nossa carne, nosso desejo pecaminoso seja mantido em sujeição. Que os nossos pensamentos sejam levados à cruz de Cristo. Não tem problema se o pensamento pecaminoso surgir, mas ficar alimentando ele, a gente tem que pensar e dizer, espera aí, será que esse pensamento realmente condiz com a palavra de Deus? Vamos colocar em prática a nossa vida aqui para que possamos desfrutar na eternidade. Certo? Cuidado com as nossas conversas, cuidado com as piadas. Vamos nos abster de toda espécie de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Procurar nos abster de todas as espécies de mal. Mas espera aí, meus amigos só conversam isso. Complicado. Complicado. Certo? Que grupo, né, é esse? Certo? Deixa eu ver o que mais. Sim, há uma espécie, só para... Né, há uma espécie de pecado comunitário. A gente fala muito do pecado individual. Certo? Mas existe uma espécie de... O Marco Jones não fala aqui nesse livro, mas eu li em outro, realmente eu concordo. São os poderes, os principados e as potestades do ar, como Paulo fala. Certo?
E existe uma espécie de poder social. O que é o pecado social? É o pecado que a gente geralmente comete quando a gente está em grupo. Vou dar um exemplo muito claro disso. Quando se lembra da mulher que foi pega no adultério, ela foi pega no adultério, então vem aquela turba, né, aquele monte de judeu, e diz: olha, Senhor, a gente pegou aqui a mulher em adultério e tal, vamos fazer conforme ordena Moisés, mano. Matar na pedrada, né? Aí o interessante é que Jesus, então, e provavelmente, irmãos, se não tivesse aquela turba ali, aquela turba é um conjunto, né? Aquele conjunto. Se não tivesse aqueles homens todos reunidos ali, provavelmente um só não faria aquilo. Um só. Mas quando está com a galera, né? É que nem torcida de time, né? Certo? Torcida. Às vezes o cara, não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz. Rapaz, por que eu tomei aquela atitude? Pular lá na ponte de 40, uma altura condenada, sozinho eu não tinha coragem de pular. Mas como os amigos estavam pulando, todo mundo corajoso. Eu vou pular. Ser levado por aquele sentimento comunitário, né? Aquela, vai, não sei o que lá, aquela emoção, né? Vai, não sei o que lá e tal, certo? Mas isso é até mesmo, a gente está falando coisa mal mesmo, né? Coisa mal mesmo, fazer maldade mesmo. Campo de futebol, não sei o que lá. E uma coisa que tem acontecido que eu não gosto é, às vezes você pega um bandido no meio da rua, alguém está furtando, e a turma vai lá dar um... Linchar, né? Quer dizer, justiça com as próprias mãos, né? Isso aí tem sido... Isso tem sido um problema. Teve uma situação, não sei se o César se lembra, que o César é policial e tal, aqui no Brasil, né? Que pegaram a mulher, confundiram ela com uma pessoa que fez feitiçaria, não sei o que lá, e mataram a mulher. Sendo inocente, né? Complicado. Sim, mas aí a gente é conduzido às vezes pela galera, pela turba, e a gente se sente protegido, sabe? Ah, não, eu estou com a galera, né? Aí Jesus Cristo vai e diz: mas peraí, aí Jesus tira do social e traz para o individual. Quem é de vocês que não tem pecado? Quem é de vocês que atira a primeira pedra? Né? Porque atirar a pedra no meio da galera, ninguém viu quem foi que atirou, né? Foi a galera. Foi uma galera. Mas peraí, mesmo no meio da galera, você tem responsabilidade. Só que às vezes a gente estando no meio da galera, a gente se priva da responsabilidade porque, estou no meio de todo mundo, eu não fui o único. Às vezes a gente se sente distante do cometimento do pecado. Foi fulano que fez primeiro. Não fui eu. Né? É complicado. Existe um pecado social, um pecado que é cometido por grupos. Existem nações que cometem pecado, existem governos que cometem pecado, existem políticas pecaminosas. Existe um pensamento muitas vezes desenvolvido por um grupo que ele é totalmente pecaminoso. O nazismo, por exemplo, em toda a sua totalidade. Não é? Então a gente tem que começar a perceber se a gente não está se deixando levar pela galera, pelos pensamentos dos grupos. A igreja se diferencia de todos os outros grupos, irmãos, porque a igreja, ela é o povo de Deus remido na terra. Sendo então o povo de Deus remido na terra, é para a igreja se parecer cada vez mais com o povo dos céus. Então, no processo de aperfeiçoamento, que reflete a nossa forma de viver nos céus, de um povo remido, de um povo santo, imaculado, sendo preparado pelo noivo, adornado,
Jesus diz que tem preparado a sua igreja gloriosa, que Ele tem nos aperfeiçoado para viver em conformidade com o reino de Deus. Aí sim é um grupo para você se deixar influenciar. Agora igreja mesmo, certo? Igreja. Cuidado aí que tem gente se disfarçando, dizendo que é igreja. Não tem nada a ver. Como é que eu sei que é igreja? Está debaixo da palavra de Deus? Primeira coisa. Está debaixo da palavra do Senhor? É ela a sua fonte de fé e prática? Em relação ao pecado social, diz Isaías 1, do 15 ao 18. Dizendo ao povo judeu, galera, certo? Quando vocês estendem as mãos em oração, isso é Deus, viu? Dizendo para o povo, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Você entende? Pode orar com força. Pode orar. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, ou seja, arrependam-se. Limpem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Não tem acordo nenhum de pecado perante o Senhor. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Ou seja, não é só parar de fazer o mal, tem que fazer o bem também. Né? Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Chama o Senhor, conclama o Senhor ao povo. Venha, vamos refletir juntos. Eita, outra coisa difícil da igreja atual é refletir. A gente está disposto mais a receber tudo mastigado, sem refletir as coisas. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, olha só, ainda há uma esperança para o povo de Israel dessa época. Eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã eles se tornarão. Amém? Que a gente possa perceber qual é a nossa verdadeira situação. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar pela galera. Não se deixe enganar pelos movimentos de homens, pelas filosofias do mundo. Vá para a palavra de Deus. E às vezes, não se deixe enganar. Não existe pior enganador do que a gente mesmo. A nossa própria natureza. Não existe coisa mais horrenda de você ficar preso dentro de si mesmo. Você procurar quem é o carcereiro dessa cadeia. Deixa que é você mesmo. Você não acha carcereiro em canto nenhum, mas as suas vontades, os seus desejos, o seu coração, é ele que lhe prende. Aí você, como é que eu estou preso? Como é que eu não vivo uma vida de liberdade? Às vezes porque está procurando um carcereiro no lugar errado, né? Amém? Vamos orar encerrando o nome do Senhor Jesus.